O tema da nossa escola aberta de hoje é Alquimia em Portugal. Cerca do século X, existia na Galiza uma vila denominada Alquimitia. José Pedro Martins Barata estava convicto que tanto os dois afluentes do rio Serve, a Ribeira de Avid, situada em Espanha, e a Ribeira David, que corre em território português, como o topônimo Castelo de Vide, derivam da palavra habit, pela qual era conhecido pelos alquimistas o minério de chumbo sob a forma de carbonato, acrescentando que se trata de nome de importação oriental, trazido pelos árabes ou pelos templários. Seja como for, a tábua de esmeralda, atribuída a Hermes Trismegisto e considerada o melhor compêndio da Arcana Artis, já era conhecida no século X em Córdoba, onde fora usado como colofon de um outro livro de alquimia, o Kitab al-Ilal, o qual fizera a sua aparição no Al-Andalus durante o califado do Omíada al-Hakam II, em 976 d.C. A par do conhecimento da inventiva alheia, assiste-se, entretanto, ao despontar da alquimia islâmica hispânica. O seu primeiro produto, de que se acha notícia, o Gayat al-Hakim, redigido cerca de 1059 e tornado famoso com o título de Picatrix, passa indevidamente por ter sido obra do madrilenho Abu Maslama. Outros nomes são incontroversos. De um discípulo de Abu Maslama, de seu nome Ibn Bisrum, conserva-se uma epístola dirigida a Ibn al-Sami e citada pelo historiador Ibn Jaldun. Por seu turno, notável poeta, gramático, jurista e filósofo, Abu Muhammad, o filho do lobo, nascido em Silves, na época das primeiras taifas, dedicou à alquimia uns quantos capítulos do Kitab al-Massa. Tais textos constituem um impressivo corolário do saber de práticas metalúrgicas arcaicas, sondadas pelos adeptos muçulmanos, e as quais darão uma assinalável notoriedade além Pirineus. Se, porém, a cultura alquímica helenística e as suas ramificações mediterrâneas se acham suficientemente investigadas e dilucidados os seus contornos, já outro tanto não se pode afirmar quanto à sua correspondente hispânica. A relativa indefinição que reina com respeito ao universo das artes do fogo, metalurgia, ao tempo da penetração do Islão no Al-Andalus, subsiste concomitantemente com a suspeição de aura mágica do Finisterra hispânico, manifestado pelo sincretismo dos eventos históricos com a mitologia, circunstância a qual os adeptos muçulmanos chegaram a conferir enorme valor simbólico, poder ter norteado o Islão para o contato com o mosaico das cosmogonias que consabidamente ali coexistiam. Se é de todo infundada a suposição que diversos autores expõem de nunca ter havido em Portugal cultores da Arcana Artis, não é menos destituída de verdade a opinião que lhes dá existência apenas a partir do século XVIII. Globalmente, é certo, cabe à centúria de 700 a mais importante cópia de notícias documentadas, não só a respeito da atividade dos filósofos do fogo, como da especulação em torno do objeto e natureza das operações a que se dedicavam. Era fatal que as academias, tão concorridas no século a que me reporto, se ocupassem do assunto. Pela pena do poeta Tomás Pinto Brandão, ficamos a saber que numa sessão acadêmica em que participara, se tinha discursado sobre a pedra filosofal larga e teimosamente. As conferências discretas e eruditas, promovidas pelo quarto conde da Ericeira,
Dom Francisco Xavier de Menezes, de 1673 a 1743, também não o deixaram sem análise. É Rafael Blutot, clérigo teatino, quem confere verossimilhança ao caso. Ele próprio afirma ter discursado numa dessas reuniões acerca da probabilidade da pedra filosofal. Além disso, o seu vocabulário português e latino, 1712 a 1721, em grande parte, ata desenvolvida das sessões desse cenáculo, que se reunia para o estudo de problemas filosóficos e matemáticos, além de questões relacionadas com a língua portuguesa e a crítica de autores. Apresenta-o a discretear sobre a turba dos filósofos, como se de um adepto se tratasse. Não deixa de ser igualmente sintomática de uma familiaridade insuspeitada a circunstância de, em inúmeras obras de medicina, se encontrarem alusões detalhadas à química hermética e a operações espagíricas com ela aparentadas. O código conceitual subjacente a tais trechos pressupõe, é evidente, ou seria escusado, a existência de destinatário qualificados, ou mesmo se podendo dizer da doutrina espagírica nelas pormenorizadamente exposta. Com efeito, na época, a medicina hermética ou paracélsica, com os seus remédios de segredo, gozava de grande prestígio e voga. Alguém já sugeriu, sem contudo tornar públicas as suas fontes, que os freires de Cristo foram adeptos da química hermética. Nada obsta, se bem que o mais plausível é que tenham sido apenas da medicina espagírica ou iatroquímica. É o que se depreende do capítulo onde se preceituam as atribuições do boticário do convento de Cristo de Tomar. Não resisto à tentação de o reproduzir a partir do códice existente no ANTT, intitulado Usos das Cerimônias e Louváveis Costumes da Ordem de Cristo, reformados no ano de 1702. A ANTT é o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Abre aspas. O boticário será um religioso sacerdote de muita caridade e curiosidade, e que tenha alguma ciência da botica ou experiência dela, ao qual se dará religiosos ou seculares que o ajudem, procurando sempre haver pessoa que saiba bem da botica, pelo que importa a saúde dos religiosos, crédito e bom serviço da botica, e assim deve estar o boticário presente à visita pela manhã e tarde, para notar bem as mezinhas que se mandem dar a cada um, não se fiando nunca na sua memória, pois é coisa de tanta importância a saúde dos enfermos, procurando sempre estar a botica muito provida dos símplices, e mais mezinhas necessárias às necessidades e enfermidades que sobrevivem aos religiosos, fazendo e mandando fazer as águas destiladas, xaropes, pílulas e mais compostos de que se usa, pedindo para isso ao prelado quem o saiba bem fazer, quando em casa o não houver, para tudo ser perfeito. E pedirá ao prelado todo o açúcar necessário, que terá por rol para dele dar conta por inteiro. Não dará para fora mezinha alguma sem licença do prelado, exceto pós comuns, os guentos e outras coisas semelhantes, de pouco porte, mas nunca xaropes, nem purga, sem o prelado assinar as receitas do médico constando ser de pobres. Não comprará drogas nem outras mezinhas sem licença do prelado, nem sem as ver quem disso bem entenda, assim para a bondade delas, como para o preço. De todos os símplices e compostos da botica, terá muito cuidado, para que não se corrompam, e quando houver de fazer algumas coisas daquelas, que se costumam fazer de noite, dará conta sempre disso ao prelado, para que saiba a ocasião de sua falta e o que passa naquelas horas, e tempo, e procurará sempre assistir nessa oficina. Fecha aspas. É indesmentível que o fato de a química hermética ter sido cultivada por clérigos e frequentemente à sombra de ordens religiosas, o que, como é sabido, sucedeu nos conventos beneditinos e franciscanos de Breslau e Cimier, pelo menos até o século XVII.
No que respeita à Espagíria, bastará frisar que um convento possuía invariavelmente hortos de ervas e plantas medicinais na sua cerca. Seja como for, a impossibilidade de se aduzirem provas cabais da prática laboratorial relacionada com a crisopeia em Tomar não invalida para já tal hipótese. É pena que se desconheça quer o teor, quer o paradeiro da única fonte porventura capaz de lançar alguma luz sobre o problema, isto é, o Tratado de Observações Químicas, atribuído por Barbosa Machado ao cronista da Ordem de Cristo, Frei Bernardo da Costa. Mas terão, efetivamente, os religiosos portugueses sido tentados a empreender a grande obra? A esse quesito, só uma afirmativa convém, uma vez que o interesse concitado por parte de diversas casas de religião pela tratadística não poderá justificar-se exclusivamente por uma mera curiosidade intelectual. Porém, em nenhumas outras, como nas livrarias da Congregação de São Filipe Neri, outrora instalada no convento, atual Palácio das Necessidades, e do convento de Mafra, o acervo terá sido, de acordo com os dados disponíveis, tão significativo. Apurar como vieram esses monumentos parar a Portugal constitui tarefa de difícil, se não de impossível, concretização. Expressamente encomendados ou simplesmente trazidos na bagagem de adeptos de outras nacionalidades que nos visitaram? Amorim da Costa parece optar pela segunda possibilidade, quando afirma, abre aspas, Portugal foi, certamente, país desejado e visitado por alguns alquimistas ambulantes estrangeiros, que por cá terão demorado, e porventura até fixado, deixando atrás de si alguns discípulos, talvez fervorosos depositários dos seus ensinamentos, de cujas práticas se podem encontrar vestígios aqui e lá. Fecha aspas. O contributo de pesquisadores espanhóis, não obstante a sua inegável utilidade, não se mostra mais decisivo. Apesar de tudo, penso não ser necessário fazer depender exclusivamente dessas visitas esporádicas a existência de adeptos operando no nosso país, embora, é certo, também cá se tenham deslocado alguns, nem sempre, convirá sublinhar, com o intuito de desvelar os segredos de quais se haviam tornado detentores. É conveniente não perder de vista o papel proeminente desempenhado pela Península Ibérica na difusão da alquimia na Europa medieval, e pelos vistos, o de Portugal no que concerne à Espanha. Não é de excluir, inclusive, o caso de ter sido sonegada a adeptos lusitanos a autoria de escritos, entretanto reivindicada para autores castelhanos a quem anda por fama atribuída. De resto, a inversa também é válida, isto é, adeptos ou assopradores, pois os houve igualmente. Portugueses visitaram nações estrangeiras, onde terão, eventualmente, mantido contatos com outros filhos de Hermes, de quem recebiam instrução tanto oral como escrita. Até o próximo Escola Aberta.